Lucas Penteado poderia ter sido o grande vencedor do Big Brother Brasil 21. Mas espera, você não precisa assistir o Big Brother para entender esse vídeo, para querer assistir esse vídeo, porque eu quero explicar para vocês tudo sobre Jornada do Herói e porque o Lucas foi o personagem perfeito para ter ganhado aquele Big Brother. Se você é profissional da comunicação ou se você é médico, tem uma empresa, quer criar uma comunidade, fica até o final desse vídeo que eu te prometo que vai compensar. Eu vou falar abertamente como funcionam os bastidores. Eu preciso confessar a vocês uma coisa bem de bastidor mesmo, tá? Eu tô há quase 6 anos em comunicação, porque eu fiz faculdade, né? E há 11 anos que eu me interesso pelo entretenimento e na construção desses personagens, desses famosos e dessas autoridades. Então é quase a minha vida toda prestando atenção nessa construção e como ela funciona. E eu preciso dizer pra vocês que na vida real, o que não te dizem na faculdade e o que não dizem em voz alta, eu costumo brincar, a gente não fala isso em voz alta, é que não se pode ter muito escrúpulo quando você cria identidades, quando você cria personagens, quando você cria um vencedor do Big Brother. Ou, no nosso caso, meros mortais, quando você cria a fidelização e o futuro lucro que isso vai trazer para sua empresa, para o seu negócio. Se você me segue no Instagram, você viu algumas vezes eu falando sobre a situação do Lucas no Big Brother, desde a primeira festa. Quando houve, pra te colocar aqui na linha do tempo, quando houve a primeira festa do Big Brother, ele surtou, digamos assim. Não gosto muito dessa palavra, mas uma palavra em português, ele deu uma pirada, ele incomodou todo mundo. Ele foi complicado o que ele fez e ele foi abandonado pela agência dele, pela assessoria. Então, para começar, vocês precisam entender que a assessoria é o quê? É a pessoa que vai gerir aquela pessoa e vai construir a imagem dela junto com ela. Então, ela não faz nada sozinha. Tudo que a gente faz é programado, é muito bem pensado. Então, quando a assessoria deixa o Lucas, ela nos apresenta duas coisas. Primeiro que eu entendi, tá? Ao contrário de muita gente, eu entendi quando a assessoria deixou o Lucas pra trás, que é justamente onde vai entrar no possível campeão do BBB. O Lucas é o personagem perfeito para ser deixado pra trás, muito fácil. O Lucas, ele segue um padrão de sociedade, na sociedade, que é o padrão dos menos privilegiados. Então o Lucas tem tudo do que a gente luta hoje, do que a militância luta hoje, do que as discussões falam hoje. Então o Lucas não é um padrão de beleza, o Lucas não é branco, o Lucas é um ser humano real, ele não segue aquele estereótipo de negro forte, tal, que é realmente, infelizmente, o mais aceito pela sexualização. E para completar, para corear esse personagem, ele é bissexual. Então, o Lucas tem tudo para ser, ao mesmo tempo, muito bem aceito pela narrativa, muito fácil de ser abandonado. Então, quando a agência o abandona, me dá a sensação de que ela pensou assim, cara, eu tô jogando pérolas aos porcos, esse menino não vai ganhar. Ele tem todo o perfil de quem não ganhou o Big Brother. Então, quem ganhou o Big Brother, quem fica famosa é a Grazi. Sabe assim? Então, quando o Lucas ele aparece errando de um jeito que que a sociedade perdoa menos, eu entendo a agência querer deixar sua mão. Mas, quando eu disse, espera, eu vou falar isso depois, eu vou falar sobre isso depois, é porque eu sabia que ia acontecer mais coisas. Eu vou mostrar aqui pra vocês os meus stories do que eu falei. Mas precisava se criar essa narrativa na história e eu acredito que a agência perdeu o maior estudo de caso, o maior portfólio, provavelmente, da história daquela agência. Se eles tivessem tido sangue frio e
a falta de... Quando você... Eu tô tentando explicar isso pra vocês entenderem de uma maneira que não seja suja, de uma maneira que seja... Pra vocês entenderem que é assim que o mundo funciona. Tudo que você compra foi uma construção. Tudo que você deseja comprar, você só desejou porque você viu alguém falando sobre aquilo, porque alguém te incentivou, porque alguém te usou e você gostou, porque a propaganda foi bonita, porque a propaganda te emocionou. Então, quando você compra Coca-Cola, ela é muito gostosa mesmo. Mas as suas propagandas, elas não vendem o produto, elas vendem a ideia. Você chora assistindo propaganda da Coca-Cola, né? Então, você chora assistindo uma propaganda do Boticário. Então, na verdade, o que a gente, profissionais da comunicação, fazemos não é vender publicidade, é te vender a ideia. E o Lucas era perfeito para vender uma ideia. Com uma boa agência, ele teria vendido uma ideia que entra justamente onde eu disse que ele era fácil de deixar. No momento atual que a gente está, né, com todas as discussões, toda a militância, tudo que a gente alcançou politicamente, tudo que a gente perdeu politicamente, aquela agência tinha ouro em mãos. E o Lucas, mesmo tendo errado na festa, ele pediu perdão e ele foi isolado. Ele foi tão torturado publicamente em rede nacional que ele era justamente o personagem perfeito para a jornada do herói. A jornada do herói, que é aquela que começa errando, tropeçando, perdendo dinheiro, é aquela pessoa que sempre sonha em emagrecer, então teve todo o processo de dieta, aquela jornada do herói. E quando a assessoria, que além de criar todo o personagem, de manter aquele personagem, criar estratégias, não geriu a crise, porque aquilo foi uma crise, eles perderam um possível vencedor. A cada momento que ele era deixado de lado, a cada momento que ele pedia perdão e não era ouvido, a cada momento que ele era humilhado pelos seus, porque assim, na militância é chamado assim, né? A Lumena, uma deles, né? Quando ele é deixado de lado pela Lumena, quando ele é humilhado justamente pela Carol, a agência perdeu uma força muito grande que poderia ter sido construído para o Sofá defendê-lo e para a internet defendê-lo. Porque o Sofá, se você assistir Big Brother há muito tempo, que a gente viu que os personagens descendo do Big Brother não assistiam Big Brother, o pessoal gostava de quem é injustiçado. O pessoal gosta do César, o pessoal gosta do Kaysar, o pessoal agora gosta do Caio. Eles gostam de personagens reais, que falam errado, que brincam, que pedem desculpa, que não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Então, quando o Lucas se coloca errado ali na frente, que ele errou numa festa, só que ele pede desculpa e continua sendo humilhado, aquelas pessoas estavam construindo com aquela humilhação o grande vencedor do Big Brother. Se a agência tivesse pegado o dia que ele não pôde almoçar e denunciar aquilo como uma ferida, um discurso que eu usaria seria justamente no emocionar, na questão de, tipo assim, o histórico é tão triste. O Brasil tem tanto histórico do racismo e tal, que existe até essa briga, assim, entre eles. Vocês conseguem compreender a linha de raciocínio? O Lucas não estava sendo injustiçado pela Sarah, por exemplo, que é o que a gente sempre via, no caso da Paula, por exemplo, que foi muito racista abertamente no Big Brother do 2019, mas o Lucas estava sofrendo por um dos seus. E por um dos seus não, né? Por causa de um dos seus. Então, quando eu pego essa narrativa e apresento, cara, nosso país é tão complicado que eles estão brigando entre si, eles estão... o sonho do oprimido é ser o opressor. Quando você pega esses discursos e transforma ele numa narrativa que cria uma sensibilidade pro Lucas, ele ganha. Porque o ser humano, ele é falho. E a gente não sabe de tudo. A gente sabe que existem as injustiças, os privilégios, os preconceitos, e a gente tenta, mesmo que seja só em frente, mesmo
que sejamos só personagens. A gente defende quem tá sendo injustiçado. A gente compra aquela luta como se fosse nossa. Então, quando o Lucas começou a ser humilhado, deixado de lado, torturado, ele passou a ser o brasileiro perfeito. O brasileiro que chama a atenção de várias nichos de torcida pelo Brasil. Então, assim, eu olho esse caso e fico com pena, sabe? Porque faltou e foi ingênuo, foi precipitado, foi quase preconceituoso a agência ter deixado o Lucas. Eu fico um pouco de pena porque a gente aprende tanto, assim, a viver num mundo cor-de-rosa, onde as coisas acontecem por sorte, porque estão programadas, que a gente deixa de pensar estrategicamente, a gente deixa de reconhecer que todos são personagens. Então, assim, como eu sempre digo, eu como assessoria, a gente cria uma linha editorial, a gente sabe qual a abordagem daquele cliente, quem ele quer alcançar, mas ele é um personagem. Tudo o que acontece nas redes sociais, tudo o que você compra, toda a ideia que você compra, ela foi muito bem pensada. Mesmo que aquela pessoa seja uma boa pessoa, aquela profissional seja uma boa profissional, até porque se você mentir de uma maneira que não se sustenta, você é descoberto, né? Então não adianta eu ser super simpática aqui no Instagram e pessoalmente ser uma nojenta que todo mundo vai ficar sabendo. Então você precisa de um personagem que se sustenta. Mas o Lucas, ele realmente, eu vejo que o diagnóstico ele foi muito mais sobre sociedade e sobre como a gente é iludido, sobre como as coisas funcionam, né? O mínimo que aquela agência devia saber é que tinha muita coisa para pegar dessa situação. Eles poderiam ter simplesmente no currículo da agência um grande campeão. Então, assim, é claro que as coisas poderiam mudar. Nós estávamos em 2 ou 3 semanas de jogo. É claro que o Lucas poderia errar de uma maneira que ele saísse dessa posição, né? Porque é muito rápido, vocês percebem que é muito rápido. A Lumena, por exemplo, entrou como favorita pro prêmio. A Marcela entrou como favorita pro prêmio no passado. Então é muito rápido você cometer alguma coisa tão ruim que você sai daquela posição de favorito e de possível ganhador. Mas ali tinha muito que tirar do Lucas, da situação do Lucas, do público do Lucas. Ali a agência tinha vários famosos falando do Lucas. O Lucas sofreu uma das maiores injustiças que a internet acredita, que foi justamente ser humilhado pelo próprio ídolo. E um ídolo que ele era gigantesco na sociedade. Então, um ídolo que a gente cresceu ouvindo o Projota e que o Projota é muito inteligente, que as músicas são muito bonitas. Então, quando o Lucas é humilhado pelo próprio fucking Projota, ele cresce. E ele cresce como campeão, porque ele é injustiçado, mas não é uma injustiça de pena apenas, né? É uma injustiça de cara. Ele errou, mas ele tá tentando acertar. Porque eu não sei te dizer se é mundial isso, mas é pelo menos nacional. O imaginário coletivo, as pessoas, elas gostam daqueles que erraram, mas eles gostam daqueles que pediram desculpas e muitas vezes, talvez, né? Se ele tivesse errado e saído na primeira semana, ninguém ia gostar dele. Ninguém ia perdoá-lo. Como eu disse, é muito fácil não perdoar o Lucas. Mas ele ficou. E ele ficou da maneira humanamente mais triste que poderia e profissionalmente mais vantajosa que ele poderia criar. Tanto que hoje ele saiu com um público gigantesco, milhões de seguidores e uma comunidade fiel a ele. Ele errou na primeira festa, eu não torcia por ele, mas a sensação de querer que todos saíssem antes dele era real para todo mundo. Então, como profissional de imagem, de marca, de marketing, relações públicas, bem como um profissional, um médico, uma nutricionista,
um empresário. Essa situação do Lucas não é sobre Big Brother, é sobre sociedade, é sobre como as pessoas ainda não entendem que é assim que o mundo funciona. Que você só compra uma Louis Vuitton porque alguém criou uma ideia em cima dela. Porque ela passa, não é só beleza, ela passa todo um sentimento. Ela passa um reconhecimento de eu ver uma mulher passando na rua com uma Louis Vuitton, eu apontar e saber que é uma Louis Vuitton, porque eu vi aquilo, eu senti na pele, eu sei como eu desejo, eu sei como no caso do Lucas, por exemplo, ali ele pegou o apoio de negros, do Black Twitter, do Sofá, que odeia injustiça. Por que vocês acham que a Avenida Brasil fez tanto sucesso? Que a Nina era injustiçada? Porque vocês acham, assim, o Lucas, ele pegou um movimento sexual, sendo bissexual ainda mais, talvez, porque bissexuais ainda são muito invisibilizados pelo próprio movimento. Então o Lucas, ele tinha um combo. O Lucas tinha um combo perfeito. Ele parecia justamente um personagem perfeito para ser estudado. Só que ele era gente, ele é gente, ele é vida real. Então, assim, realmente foi o maior desperdício de um Big Brother não acompanhar, profissionalmente falando, tá, gente? Deixando muito claro que eu estou falando de forma profissional. Foi um desperdício o Lucas sair do jogo. Tinha muita coisa pra rolar ainda. Muita coisa que a gente poderia observar a sociedade, como ela se comporta diante dos erros e dos acertos dele, comparar os erros e os acertos dele para com, sei lá, Juliette. Então tinha muito que aprender ainda como estudo de caso, tinha muito que aprender como comunicação, construção de identidade, construção de cultura, de comunidade. Tinha muito pra ver com o Lucas ainda, porque ele era realmente o personagem perfeito. E eu sinto muito que aquela agência largou a mão dele. Eu entendo se alguém largar a mão da Carol Conká, apesar de ser possível reverter a situação dela, eu não acho antiprofissional se uma agência largá-la, mas no caso do Lucas foi o que eu disse no story, deveria ter esperado. Eu falei, eu vou falar sobre o caso depois, espera, porque eu tenho certeza que vai acontecer mais coisa. E eu realmente estava certa. Eu assisto Big Brother há muitos anos, então a gente meio que entende, aí junta também com todo o histórico, você meio que entende essa construção. Então, assim, sinto muito pela empresa, pelo erro grotesco que eles cometeram, pela perda de um dos maiores casos da agência, com certeza. E acho interessante olhar o crescimento que o Lucas vai ter agora, que se fosse só após a primeira festa, ele jamais teria. Eu acho que é isso. Tentei ser a mais clara possível. Quero que vocês entendam como funciona a vida real. Isso aqui não é um filme, não é uma novela. Tudo acontece voltado para o lucro, para venda, para fidelização. E você só constrói isso construindo uma comunidade, se mostrando gente, se mostrando humano. Pessoas compram de pessoas, pessoas acreditam em pessoas. Então, assim, se vocês gostarem, compartilhem, deixem alguma dúvida. Se vocês quiserem que eu fale como eu resolveria o problema da Lumena, como eu resolveria o problema da Carol, eu tô aqui justamente pra falar sobre isso de maneira real. Eu realmente nunca tive muito saco pra quem coloca purpurina muito nas coisas. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo e segue a gente aí, manda perguntinha, que eu tô aqui pra ajudar todo mundo. Um beijo!